Paz, graças a Deus, mais uma vez retornamos aqui para estar estudando aqui na aula 10 do livro de Gênesis, do curso Rota 66, Viajando pela Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse. Vamos lá para a aula de número 10. Nós terminamos a aula passada falando acerca da cronologia do dilúvio, né? Você estudou que Noé ficou naquela arca por 375 dias, ou seja, 1 ano e 10 dias dentro daquela arca. Agora vamos dar prosseguimento. A pergunta agora é: dinossauros. Verdadeiramente existiam os dinossauros? Esta pergunta é uma pergunta muito relevante, uma pergunta muito que todas as vezes que eu já dou a aula quando eu vou dar uma aula, quando vai falar do dilúvio, uma das primeiras perguntas, as perguntas mais acirrantes são esta pergunta: e os dinossauros? Vamos lá. Viveram junto com os seres humanos? É a primeira pergunta. Dinossauros viveram junto com os seres humanos? Existiu depois do dilúvio? Existia o dinossauro? São mencionados na Bíblia? São perguntas que nós vamos tentar responder. A palavra dinossauro só passou a ser usada para designar certos animais a partir de 1841. Olha aqui, 1841, que passou a usar essa palavra dinossauro por Richard Owen, biólogo, anatomista comparativo e paleontólogo britânico. Então observa que não faz muito tempo que esta palavra dinossauro passou a ser usada. Então, se foi em 1841, como que era esta palavra antes de 1841? Dinossauros ou dinossauros, do grego deinosauros, que significa lagarto terrível. Olha que interessante, o nome dinossauro significa lagarto terrível. Então vem da classe ali de lagarto. Vamos ver aqui mais. Eles se encaixam perfeitamente na criação dos répteis e animais selváticos de Gênesis capítulo 1, versículo 4, né? Onde fala dos répteis e também dos animais selváticos que Deus criou. O dilúvio nos fornece base suficiente para afirmar que uma inundação repentina e grandiosa, como a que houve, formou grande parte dos fósseis que temos hoje. Não só de dinossauros de vários tipos, mas também de outros tantos animais e plantas. Então o dilúvio ele nos fornece esta base suficiente para que nós possamos afirmar, né, que houve uma inundação repentina e grandiosa, e essa inundação repentina e grandiosa formou grande parte de fósseis que temos hoje aqui, nós vemos os estudos. Não só de dinossauros de vários tipos, mas também de outros tantos animais que nós vemos os estudos. Então a ciência, ela não nos afasta de Deus, mas a ciência verdadeira, ela revela Deus, porque Deus, ele é revelado também pela ciência. Lembro que eu estudei um livro que um arqueólogo, ele foi estudar as coisas da Bíblia para provar que Deus não existia. E ele começou a estudar principalmente o dilúvio, o maná, se era verdade ou não, e ele começou a ver que aquilo tudo era real, e ele se converteu, e ele escreveu um livro, e o nome do livro é E Deus Tinha Razão. E este livro, até eu tenho este livro, eu esqueci o nome do autor, mas se você colocar aí na internet, E a Bíblia Tinha Razão, não Deus, E a Bíblia Tinha Razão, você vai encontrar aí. Olha para você ver em Jó 40, versículo 15, 16 e 17. Que coisa interessante aqui, ó. Contempla agora o hipopótamo, olha, hipopótamo, que eu criei contigo, que come a erva como o boi, sua força está nos seus lombos, o seu poder nos seus músculos do seu ventre, endurece a sua cauda como cedro, os tendões das suas coxas estão entretecidos. Agora nós começamos a estudar aqui, né, que quantos anos antes de Cristo o livro de Jó.
O livro de Jó foi o primeiro livro. Então não tinha ainda, foi em 1841 que foi colocado esse nome aqui, esse nome de... Mas agora você vê que muito tempo passado, como que seria esse nome? Né? Como seria dinossauro? Então, hipopótamo. Olhamos aqui que a descrição deste hipopótamo não bate para ser um hipopótamo. Eu criei contigo, que come a erva como boi. Hipopótamo, como erva, como boi? Não. Sua força está nos seus lombos. Você vê que os lombos, a força do hipopótamo não está nos lombos. E o seu poder nos músculos do seu ventre. Observamos também que ele não é musculoso, o seu ventre. Seu poder não está no ventre. Observamos que não, mas está nas garras. Endurece a sua cauda como cedro. Olha para você ver, a cauda do hipopótamo é pequena. Então não parece ser de hipopótamo, mas poderia ser de um dinossauro. Os tendões das suas coxas estão entretecidos. Então um animal que a gente não conhece pela descrição. Poderia muito bem aqui, Jó está falando de um tipo de dinossauros, que apesar de tinha vários tipos de dinossauro, poderia ser um tipo de dinossauro. Também Jó 41:1 diz: podes tu com o anzol apanhar o crocodilo? Olha que coisa. Ou seja, ou também o Leviatã. Você pode pegar no original o Leviatã, ou lhe travar a língua com a corda. Então esta palavra Leviatã também pode muito bem, e você vendo as descrições seguintes do capítulo 41, parece ser também um dinossauro. Vamos lá. Jó 41, 18 e 19, seguindo aquele que nós falamos aqui no quadro passado. Cada um dos seus espirros faz resplandecer luz. Olha, o jacaré, crocodilo, não espirra fogo, né? Mas cada um dos seus espirros faz resplandecer luz, parecendo fogo. Os seus olhos são como as pestanas d'alva. A gente não vê, que é a descrição do crocodilo. Da sua boca saem tochas. Olha para você ver. Você não vê no crocodilo isso. Faísca de fogo salta dela. Da sua boca. Então, dá uma descrição aqui também, que pode ser um dinossauro, quem sabe. Não é verdade? Aqui em Salmos, tem livro de Salmos, que foi escrito em mil anos antes de Cristo. Até os salmistas. Diz também: tu, com o teu poder, dividiste o mar. Esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Quem pode fazer isso? Quem pode esmagar sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos? Ainda diz que a cabeça dos monstros, né? Interessante, né? Dos monstros marinhos. Então dá uma descrição também aqui de um dinossauro também. Vamos lá. Tu espedaçaste as cabeças, olha para você, as cabeças no plural, do crocodilo, e o deste por alimento às alimárias do deserto. Crocodilo, nós sabemos que só tem uma cabeça, mas esse bicho estranho aqui, as cabeças, também tem uma referência aqui de um animal muito estranho, que pode até ser. Existem evidências científicas do dilúvio? Vamos ver se... Agora vamos para a evidência científica, porque a gente querer provar só pela Bíblia, de repente a pessoa não acredita na Bíblia. Vamos ver algumas evidências que a gente buscou na internet, né, procurou fazer pesquisas para ver se existem evidências realmente do dilúvio. Nós vemos aqui no jornal de 1960. Aqui, olha para você ver, parecendo uma arca. Uma foto tirada também do satélite. Olha para você ver. Interessante. Nós vemos aqui, olha para você, foto de pessoas pesquisando
e vendo formatos também parecido muito com a arca. Vemos aqui madeiras também, pedaço de madeira da arca, que arqueólogos encontraram. Está aqui fazendo como troféu, né? Mostrando aqui como troféu que eles conseguiram alguns pedaços de madeira. Olha para você ver aí. Olha para ver. Interessante, né? Interessante também que nós estudamos que nas montanhas de Ararat, região de Ararat, os 4 países que diz ser dono dessa região, os turcos, os iraquianos, os armênios, Azerbaijão, esse lugar de difícil acesso, né? Então é difícil para chegar, para dar algo preciso. Mas nós observamos que através desse estudo de homens esforçados, encontraram bastante evidência acerca da arca. Agora vamos ver aqui a vida depois do dilúvio. Vamos ver os acontecimentos depois do dilúvio. Gênesis capítulo 8, versículo 17 e 16 diz assim: sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faz sair a todos, para que povoe a terra, sejam fecundos e nela se multiplique. Interessante o propósito de Deus pedindo para que pudesse sair da arca para povoar a terra. Agora o que Deus falou ali para Adão, Deus fala para Noé, porque a terra agora estava ali sem plantações, tinha destruído, estava um caos, e não tinha povos também, igual nós estudamos na aula passada, que Deus falou agora que ele poderia comer esses animais, porque não tinha mantimentos. Agora vem, a ideia a ordem de Deus é povoar a terra, tanto o homem também, como também os animais. E para se multiplicar, seja fecundos e nela se multiplique. Então a ordem de Deus aqui era multiplicar, crescer a terra. Gênesis capítulo 7, versículo 2 ao 3 diz assim: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Observamos que os grandes homens de Deus, a primeira coisa que eles fazem ao chegar em algum local é construir um altar dedicado ao Senhor. Isso é muito tremendo. Nós devemos construir altar, mas altar dedicado ao Senhor, onde nós chegamos. Onde nós chegamos, o momento que nós chegamos, o lugar que nós chegamos, devemos, primeira coisa, construir o altar. Observamos que o povo estava na Babilônia, e a primeira coisa que eles fizeram, quando eles voltaram da Babilônia, é fazer o alicerce e fazer ali também o altar de Deus. Eles começaram pelo altar. E tudo que nós temos que fazer, temos que começar pelo altar. Eles tomou alguns animais e aves puras, viu aquelas aves que eles pegaram, né? As aves puras, sete casais de cada espécie. E agora ele usa também esses animais para oferecer a Deus como holocausto. O que significa holocausto? É uma oferta totalmente queimada. Totalmente queimada. Todo holocausto é uma oferta totalmente queimada. Tem que queimar tudo, virar cinza. E tem que queimar sobre o altar, e altar de Deus. Vamos lá. Gênesis capítulo 9, versículo 8 até o 11 diz assim: e falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: e eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, faço minha aliança convosco, e com a vossa semente depois de vós. Então esta aliança não somente com Noé, mas também com seus descendentes, até chegar a nós. E com toda a alma, ou criatura vivente, que convosco está, de aves, de reses, de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Aí Deus vai fazer uma aliança ali com Noé.
Interessante, Deus começa fazendo aliança. Interessante que ele fala: porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e ti. Nós vemos que a primeira aliança foi a aliança edênica, em Gênesis capítulo 2, versículo 16, que Deus fez aquela aliança para que o homem não comesse daquele fruto, né? Porém ele comeu, quebrou a aliança. Nós vemos a aliança também, agora é adâmica. Esta aliança que é em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é a aliança que Deus faz ali também com Adão, que ele enviaria o seu filho, né? Da semente da mulher. Então foi a segunda aliança. Agora nós temos aqui a terceira aliança, que é a aliança noética, que é a aliança que Deus fez com Noé e seus descendentes, que colocaria este arco no céu, e todas as vezes que visse este arco, lembraria que Deus nunca mais iria acabar com o mundo, com o planeta daquela maneira, né? E interessante que hoje nós vemos e falamos que é arco-íris, mas a Bíblia não diz arco-íris, a Bíblia diz arco. Por que as pessoas dizem aí arco-íris? Esse arco-íris, quando fala de íris, é um título que a deusa Íris recebe. Deusa Íris, a rainha dos céus, diz que é virgem eterna. Mesmo essa deusa grega casada com Zéfiro, ainda diz que é virgem eterna. Ainda diz também mediadora entre os deuses e a terra. Olha que coisa, que coisa. Quando a cultura greco-romana se junta à igreja, acaba com certeza dando essas atribuições de Íris para Maria, mãe de Jesus, e entre outras, né? É uma cultura greco-romana, mas o arco não é de Íris, da deusa Íris. Na realidade, o arco é um arco de Deus, mas sempre o homem atribuindo aos deuses as coisas que pertencem a Deus. Olha, na mitologia grega, Íris é a deusa do arco colorido, conhecida como mensageira dos deuses do Olimpo. Este arco colorido, que aparece geralmente após a chuva, é conhecido como arco-íris, porém é um arco feito pelo próprio Deus de Israel. Nada de íris, é apenas arco. Mas infelizmente nós observamos que o homem, ele sempre quer ultrapassar os limites, tá bom? Que Deus abençoe. Eu espero que você tenha aprendido acerca desta aula. Se tem dúvida, dá um pausa aí, ou retorne, tá bom? E eu aguardo você na aula de número 11, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Fica com Deus em nome de Jesus.